coisa para você. Você acredita que Deus ele trouxe você aqui hoje para abençoar poderosamente a tua vida? Então você já cumprimenta essa pessoa que está do teu lado, dê a paz do Senhor Jesus para ela e diga para ela: meu irmão, hoje é dia de você ser abençoado. Profetiza a bênção do Senhor aí, ó. Profetiza aí, você é um canal de bênção, você é um instrumento da bênção do Senhor sobre a vida daqueles que estão ao teu redor. Creia nisso. Deus ele vai usar poderosamente a tua vida para abençoar a todos que estão ao teu redor. E pode ter certeza que aquilo que você receber de Deus aqui, a tua família, a tua casa, os teus familiares, os teus amigos, aqueles que estão em teu redor, eles serão contagiados pela glória do Senhor. Amém? Hoje nós vamos estar aí trazendo uma ministração que no nosso período de jejum, nós estávamos jejuando, estávamos orando, toda a igreja estava em jejum, né, durante o mês de janeiro. E uma direção que o Espírito Santo nos deu é que se nós estamos em 2019 é o ano de avançar, é o tempo de avançar, nós temos que aprender a avançar do jeito de Deus. Amém, amados? Você sabe qual é o grande problema das pessoas, o grande problema do ser humano? É que ele quer avançar, sim, mas ele quer avançar segundo os seus passos, segundo a sua maneira, segundo o seu jeito. E o Espírito Santo ministrou ao nosso coração que nós temos que avançar, sim, temos. Mas temos que avançar segundo a direção de Deus. Eu tenho que avançar segundo os propósitos, segundo o querer, segundo a vontade do Senhor. Amém, amados? Porque quando nós agimos do contrário, quando nós tentamos fazer as coisas do nosso próprio jeito, na nossa própria força, ao invés de avançar, retrocedemos. Por que a gente tem tantas pessoas que estão na igreja há tantos anos e ao invés de avançar, a vida parece que só retrocede? Ao invés de avançar, parece que as coisas não andam. Por quê? Porque a pessoa ela tenta fazer as coisas segundo a sua maneira. Não é na tua força, não é no teu braço, não é no teu jeito, é no jeito do Senhor. Glória a Deus. Não são as tuas palavras, não é a tua sabedoria ou não é o teu entendimento, mas é segundo a vontade e a direção do Senhor. E o Espírito Santo ministrou ao nosso coração para que nós voltássemos ao início. Nós vamos estar avançando, sim, mas nós vamos avançar segundo nos passos da criação. Foi esse o tema que o Espírito Santo nos deu. Nós vamos estar avançando no ano de 2019, nesse segundo mês, que é o mês de fevereiro, mas nós vamos avançar, aprender a avançar aos passos da criação. Então eu gostaria que você aí no seu lugar, a partir de agora, não converse com ninguém, mas pegue nas suas mãos a palavra, aproveite que você já está de pé, pegue nas suas mãos a Bíblia, pegue a palavra de Deus, e eu gostaria que você abrisse comigo no primeiro capítulo, no primeiro versículo, no primeiro texto da Bíblia. Abra comigo aí, Gênesis, no capítulo de número 1, todos aí se coloquem de pé, pegue a palavra de Deus e abra conosco aí. Durante as próximas quintas-feiras, durante as próximas quintas proféticas, nós vamos estar ministrando, aprendendo a avançar nos passos da criação. Se nós olharmos para aquilo que Deus criou, se nós olharmos para o universo, se nós olharmos para todas as coisas formadas e criadas por Deus, nós vamos conseguir enxergar Deus e vamos aprender com a criação, com a natureza, com a glória do Senhor, a avançarmos nele e sermos mais que vencedores. Quem aqui quer ser mais que vencedor? Quem precisa vencer algo aqui na sua vida? Levante a mão. Pastor, eu preciso vencer na minha vida matrimonial. Eu preciso vencer na minha vida financeira, eu preciso vencer na minha vida profissional. Deixa eu dizer, não é na tua força, não é na tua sabedoria, é na força, é no braço do Senhor. Vamos para a palavra, Gênesis, capítulo 1, o versículo 1, diz-nos assim a palavra de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Diga glória a Deus. Pastor, mas um versículo tão simples, um versículo praticamente sem tanto conteúdo. Pois é, mas Deus falou tanto comigo aqui nessa palavra, amém, amados? E eu costumo dizer isso para o meu pai, né? Se eu conseguir passar para você, da forma com que Deus passou para mim,
você vai sair daqui hoje com certeza com uma direção firme da palavra do Senhor sobre a tua vida, amém? Eu vou ler mais uma vez, se você quiser até leia comigo, porque é tão curtinho, né? A gente lê assim, acaba rápido, então vamos lá, diga comigo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Por que Deus no princípio criou os céus e a terra? Qual a razão de no princípio Deus ter criado os céus e a terra? Vamos lá, diga comigo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Você acredita que Deus ele vai falar com você através desta palavra? Mas de verdade mesmo? Então você vai estender a tua mão aqui para frente agora. Você vai curvar a cabeça e fechar os olhos. Mas estenda a mão aqui para frente. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Pai querido, nós estamos reunidos aqui neste lugar, no lugar chamado casa de oração. O lugar onde nós adoramos, onde nós louvamos, onde nós sentimos a Tua presença. Porém, Senhor, não basta apenas louvarmos, adorarmos e sentirmos a Tua presença, mas precisamos ter a Tua direção. Porque quando nós temos a Tua direção, avançamos segundo aquilo que o Senhor quer. Avançamos da maneira com que o Senhor deseja. E esta direção para os nossos corações, ela só vem mediante a Tua palavra. Então, Senhor, em nome de Jesus, que esta palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que esta palavra venha nos elucidar, que esta palavra venha nos ministrar, que esta palavra venha falar poderosamente em cada vida e a cada coração, e que ao sairmos daqui, que nossas mentes e nossos entendimentos, renovados por esta palavra, venham, Senhor, nos dirigir por pastos verdejantes, venham nos dirigir por caminhos agradáveis a Ti, para que em 2019, de fato, nós venhamos a avançar no Senhor. Ministra aos nossos corações nesta noite e fala conosco poderosamente. É o que nós te pedimos e crendo já te agradecemos, no nome de Jesus. E todos digam amém, Jesus. Diga graças a Deus e dá para Jesus, dá para o Senhor nesta noite a tua melhor salva de palmas. Isto, mas abra a tua boca aí no teu lugar, espante qualquer desânimo e diga glória, glória, glória a Deus. Diga graças a Deus, amém. Por favor, quero pedir a todos, não se levante, não ande pela igreja, não converse agora. Agora é um dos momentos mais importantes da adoração. Às vezes a gente acha que adorar a Deus é só fazendo barulho. Às vezes a gente acha que adorar a Deus é só falando, é só louvando, é só cantando, é só glorificando. Mas uma das maneiras mais importantes de você adorar a Deus é em silêncio, ouvindo a palavra. Diga glória a Deus. Porque quando você ouve a palavra, você está fazendo como Maria, não é? Enquanto Marta estava querendo adorar ao Senhor, enquanto Marta estava querendo agradar a Deus, fazendo coisas, o Senhor Jesus vai dizer que Maria ficou com a melhor parte. Por quê? Porque ela estava ali aos seus pés, compenetrada. Então, amados, às vezes adorar a Deus, a melhor forma de nós adorarmos a Deus é nós pararmos tudo para ouvirmos o Senhor falar. Diga para essa pessoa que está do teu lado, adore a Deus. Diga, adore a Deus com a tua atenção. Amém? Às vezes a gente adora a Deus com a nossa voz, a gente adora a Deus com as nossas mãos, com as nossas palmas, mas Deus quer de você agora a sua atenção. Nós vamos fazer uma introdução e é muito importante que você agora preste total atenção, para que você entenda aquilo que o Espírito Santo nos ministrou. Você sabe que quando a terça parte dos anjos dos céus, liderados por um querubim ungido chamado Lúcifer, quando a terça parte destes anjos se rebelaram contra Deus, essa rebelião, além de destituir Lúcifer da glória que ele havia recebido, além de fazer com que estes anjos que o seguiram se transformassem em anjos caídos, além de esta rebelião estabelecer conceitos firmados, fundamentados entre o bem e o mal, porque o bem e o mal foi estabelecido a partir daquele momento, a partir daquela rebelião. Mas além de tudo isso, quando os anjos dos céus se rebelaram contra Deus, essa rebelião nos mostrou que, diferentemente daquilo que muitas pessoas imaginam, os anjos não eram, não são
e nunca foram robôs, marionetes. Um privilégio só dos homens. O Espírito Santo começou a ministrar o meu coração acerca disso. Durante muitos anos na minha vida, na minha caminhada, eu acreditava que o livre-arbítrio era algo apenas do homem, mas não. Apesar de Deus ter nos formado a sua imagem e a sua semelhança e ter nos dado esse direito de escolha, este direito de escolha não era algo particular apenas nosso. E tanto é verdade que se você for comigo na Epístola de João, no versículo de número 5, a partir do versículo 5, na parte que fala acerca do juízo de Deus, olha só o que a palavra diz. João não, Judas, vá comigo no finalzinho da Bíblia, Epístola de Judas, não João, Judas, um pouquinho antes de Apocalipse você vai encontrar. Judas não tem capítulo, então abra conosco, Judas, a partir do versículo de número 5, veja só o que a palavra ela vai nos dizer aqui. Epístola de Judas, capítulo 5, quem encontrou, dê glória a Deus aí. Você não encontrou? Está antes de Apocalipse. É só achar Apocalipse e voltar uma página. Deixa eu perguntar de novo, quem encontrou, diga glória a Deus. Ó, você pode me responder e dar glória a Deus. Dá glória a Deus aí, irmão. Eu falei para você prestar atenção, mas você pode dar glória a Deus também. Amém? Vamos lá. Judas, versículo 5, diz assim a palavra. Presta atenção. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Diga glória a Deus. Você sabe que a palavra principado, ela quer dizer território governado por um príncipe ou autoridade de príncipe. Então sempre que você ver esse termo na Bíblia, principado, ele está se referindo ou à autoridade de um príncipe ou a um território que é comandado, que é liderado por um príncipe. Então quando Judas diz aqui, aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, o que ele está ensinando, o que ele está explicando aqui? Significa que apesar destes anjos terem sido colocados por Deus na condição de príncipes, veja, os anjos dos céus, eles não eram apenas anjos, apenas servos, apenas criaturas divinas, mas alguns desses anjos, eles foram colocados como príncipes, mas apesar disso, eles usaram a sua autoridade de príncipes, ou seja, eles usaram o seu direito de escolha para saírem da posição a qual Deus havia lhes colocado. Glória a Deus, amados. Deus lhes colocou numa posição, mas eles vão escolher, e é esse o detalhe que eu quero que você preste atenção. Eles vão escolher fazer aquilo que era mal. E quando eu li isso aqui na Bíblia, isso aqui para mim chamou muito a atenção, porque apesar de num primeiro momento esse detalhe parecer irrelevante para o nosso tema de hoje, o fato de Deus ter dado livre-arbítrio também para os anjos é o detalhe principal para a gente começar a entender o significado da criação.
quando o Espírito Santo abriu meu entendimento para isso, eu comecei a entender alguns detalhes do princípio. Pastor, mas como assim? Você sabe qual foi? Isso aqui é uma pergunta que eu quero fazer para você. Você sabe qual foi a primeira coisa que me veio à mente quando eu abri esse versículo e eu li essa palavra? Sabe qual foi a primeira palavra que veio na minha mente quando eu li o texto? Esse texto que a gente leu. No princípio criou Deus os céus e a terra. Primeira coisa que me veio à mente. Preparação. Diga comigo, preparação. Amém? Quando a Bíblia diz aqui, em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, na hora, o Espírito Santo falou forte ao meu coração, que mais do que manifestar o seu poder de Criador, mais do que manifestar o seu poder na criação, mais do que mostrar para os outros que Ele era Senhor e Criador, ao criar Deus os céus e a terra, Deus queria preparar um ambiente favorável para os seus propósitos. Quando Deus formou os céus, quando Deus formou a terra, e a cada coisa na criação que Deus ele foi formando, o que Deus estava fazendo? Deus estava preparando um ambiente. Deus ele estava preparando uma situação, porque Deus tinha um plano. Deus tinha um propósito. Deus tinha um alvo a alcançar. Só que ele sabia, melhor do que ninguém, por ser o próprio Senhor, o próprio Deus, que antes de tudo, antes de qualquer coisa, se ele não tomasse, antes de qualquer decisão, se ele não se preparasse, se ele não se planejasse para aquilo que ele estava determinado a fazer, de maneira nenhuma os seus propósitos se cumpririam. Então Deus ele tinha um plano, e você vai entender. Deus ele tinha um propósito, e você vai entender. Mas ele sabia que para que estes planos e propósitos fossem atingidos, ele precisaria primeiro se preparar. E quando Deus ele começou a nos ministrar isso aqui, nesse ponto de preparação, o Espírito Santo ele já começou a falar tremendamente conosco, comigo, né? Porque foi Deus ali, porque geralmente quando Deus nos dá a palavra, eu fico lendo, aí eu paro, aí o Espírito Santo vai falando. É assim que Deus ele nos dá as mensagens. Então o Espírito Santo começou a falar muito acerca de preparação, porque muitos de nós temos planos, muitos de nós temos objetivos a serem alcançados, nós temos alvos nas nossas vidas, só que muitos de nós não alcançamos os nossos planos. Por quê? Porque ao invés de nós planejarmos, ao invés de nós nos prepararmos para aquilo que queremos, nós simplesmente deixamos, como diz aí a letra de um samba, deixamos a vida nos levar. Dentro da igreja, pessoas que conhecem a palavra, pessoas que conhecem o Evangelho, mas que ao invés de elas se planejarem para que elas venham avançar, para que elas venham alcançar os seus objetivos, elas simplesmente não fazem nada, não se preparam para aquilo que desejam e por isso se frustram. Então a primeira coisa que o Espírito Santo falou conosco aqui, eu estou repetindo isso porque essa palavra ela foi tremenda ao meu coração, é que nós precisamos nos planejar. 2019 é o tempo de avançar, e isso a gente já está cansado de saber. 2019 vai ser um ano de avanço, e eu tenho certeza que nós já estamos. Quem já está vivendo o avanço aqui, diga glória a Deus. Nós já estamos vivendo o avanço, mas nós não podemos permitir que esse avanço seja desordenado. Nós não podemos simplesmente ficar de braços cruzados esperando a vida nos levar, nos empurrar para frente, porque se você for esperar pela vida te empurrar para frente, ela vai te empurrar para trás. Ela vai te jogar no chão, porque as lutas são grandes. Se eu não me preparar, as coisas não vão acontecer. Diga assim comigo, propósitos, mas diga bem alto, diga propósitos, intenções, precisam de planejamento. Amém, amados? Seja a coisa mais simples do mundo, seja um trabalho, ou seja um relacionamento, seja lá o que for. Se você quer que determinada coisa avance na tua vida, as intenções, os propósitos que você tem no seu coração, eles precisam de planejamento.
nós jamais iremos avançar na vida, nós jamais iremos avançar naquilo que diz respeito às áreas da nossa vida, se nós não tivermos propósitos, se nós não tivermos objetivos pré-estabelecidos. Você sabe que sempre quando eu falo de propósitos, sempre quando eu falo de projetos, de planos, de planejamento, eu costumo dizer duas coisas. Isso são frases que eu trago comigo. Eu sempre disse isso, sempre que eu tenho oportunidade de ministrar a alguém, eu digo que tudo na vida começa de um sonho. Amém, amados? Tudo na vida, o início da construção da nossa realidade, é outra frase que eu digo muito. O início das construções das nossas realidades, eles partem de um sonho. O sonho é o início de tudo. Pastor, e por que o sonho é algo tão importante? Porque pelo fato do sonho gerar a intenção, diga comigo, sonho gera intenções. Por que o sonho é importante? Porque pelo fato do sonho gerar a intenção de eu realizar aquele sonho, essa busca movida pela intenção, ela passa a ser o meu propósito. Eu sonho, esse sonho gera uma intenção, e esta intenção de se conquistar o sonho passa a ser o meu propósito. Diga comigo, sonhos geram intenções que alcançam propósitos. Sonhos geram intenções que alcançam propósitos. Eu quero ser um médico. Isso é um sonho. Aí eu sonho em ser médico. Sonhando em ser médico, o que vai acontecer? Eu vou começar a ter a intenção de ser médico. Então o sonho gera a intenção. E uma vez que eu passo a ter esta intenção, se aquilo é forte na minha vida, esta intenção, ela vai dar à luz ao propósito. Eu tenho um propósito, então eu vou começar a estudar, eu vou começar a tirar boas notas, eu vou começar a entender mais o assunto, a entender mais da área. Então os sonhos geram as intenções, e as intenções fazem com que venhamos a alcançar propósitos. Só que tem um porém: a realização destes propósitos, gerados pelo sonho, precisam de planejamento. Eu posso sonhar muito, eu posso ter muitas intenções, eu posso ter um propósito definido, mas se eu não tiver planejamento para alcançar os meus objetivos, nada vai acontecer. E não é só no mundo secular, não é apenas na nossa vida natural que isso acontece. A própria palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus nos ensinou acerca disso. Se você abrir comigo no Evangelho de Lucas, vá comigo lá. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 14. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. Quem encontrou aí, diga glória a Deus. Eu estou abrindo em João, dá glória a Deus à igreja. Diz assim, pastor, você está ficando velho, pastor. Eu estou falando para você abrir em Lucas, eu estou em João. Vamos lá, Lucas capítulo 24, dá glória a Deus aí. Diz assim, versículo de número 28. Oi? Lucas capítulo 14, verso 28. Falei errado também? Meu Deus! Jesus, eu estou mais velho do que eu imaginava mesmo. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Vamos lá. Lucas 14. Versículo de número 28. Agora sim, quem encontrou, por favor, diga glória a Deus. Tá certo, deixa eu conferir aqui. Tá certo, tá certo. Agora tá certo. Vamos lá. Lucas 14, verso 28 diz assim: pois qual de vós, olha o que Jesus está dizendo aqui. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Glória a Deus, amados. Jesus está falando de que aqui? De projeto. Eu não posso começar a fazer uma coisa sem saber se vou terminar, ou sem saber se vou ter condições para dar prosseguimento àquilo. Jesus está falando de planos, de projetos.
Para que não aconteça, verso 29, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Olhe para cá, Jesus está falando de que aqui, gente? Jesus está falando de preparação. Olhe para cá. Jesus está falando de planejamento. Jesus está falando de nós nos prepararmos para que nós venhamos fazer aquilo que o nosso coração deseja, para que nós venhamos colocar as nossas intenções em prática, a fim de alcançarmos os nossos propósitos. Eu não posso começar uma obra sem ter condições necessárias para levá-la adiante. Não. O que eu preciso fazer? Eu preciso juntar recursos. Eu preciso dizer: não, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, ainda que uma coisa ou outra mude no meio do caminho, mas você precisa ter um esboço daquilo que você vai fazer. Eu preciso ter um planejamento, para que através deste planejamento eu venha a avançar naquilo que eu sonhei, naquilo que eu projetei, para que aquela minha intenção venha se transformar em algo real. Amados, e já aqui a gente começa a entender o porquê que muitas pessoas não avançam na vida. Essa palavra parece ser uma palavra um pouco mais voltada para o mundo físico, mas ela tem tudo a ver também no mundo espiritual. Quantas e quantas pessoas começam projetos e não terminam? Quantas e quantas pessoas começam sonhos e os sonhos se acabam no meio do caminho? A pessoa, ela quer começar a fazer as coisas, mas ela não consegue terminar. Quantas e quantas pessoas sofrem com isso? E por que as pessoas sofrem? Porque intenções sem planejamento, intenções sem preparação, não nos leva a lugar nenhum. Você pode ter uma boa intenção para começar um negócio. Você pode ter intenções maravilhosas em relação ao teu casamento, em relação à tua vida familiar. Você pode ter planos, você pode ter desejos no seu coração, mas se você não se planejar, e principalmente, se o centro do teu planejamento não for Deus, os teus planos serão vãos, os teus projetos, as tuas atitudes serão vãs. Mas nesta noite Deus está dizendo para você, meu amado, que quando você confia no Senhor, e quando você faz da tua força o Senhor, e quando você se planeja e se projeta, quando você se prepara, o Senhor é aquele quem te garante a vitória, porque é Ele que passa a estar na tua frente, e estando Ele na tua frente, ninguém pode impedir a tua vitória. Pode soltar a voz e glorificar ao Senhor. Aplauda bem forte a Ele. Diga glória a Deus. Tem um ditado popular que diz o seguinte, que de boas intenções, o que está cheio? De boas intenções, o que, igreja? O inferno está cheio. As pessoas têm intenções boas, mas não tem projeto, não se prepara, não se fundamenta. Isso na vida profissional. A pessoa não estuda, a pessoa quer alcançar, ela quer alcançar determinada posição, mas ela não quer pagar o preço aqui embaixo. Em todas as áreas da nossa vida acontece isso. E no mundo espiritual, por que eu estou falando dessas coisas? Porque no mundo espiritual, o próprio Deus, Ele foi exemplo para nós acerca disso. Amado, olhe para cá, preste atenção. 90% dos crentes, 90% dos pregadores da palavra, acham que pelo fato de nós, seres humanos, sermos a imagem e a semelhança de Deus, 90% das pessoas acham que nós somos os únicos a ter o livre-arbítrio. Durante muitos anos eu acreditei nisso também. E justamente por causa desta crença, a maioria das pessoas acha que Deus criou o homem apenas para ter uma criatura que o escolhesse adorar, que escolhesse adorar a Deus, que escolhesse espontaneamente adorar ao Senhor. Se você perguntar por que Deus formou o homem, a maioria das pessoas vai dizer: ah, não, Deus formou o homem porque o homem tem o livre-arbítrio, Deus queria ser adorado espontaneamente. Então, para ser adorado espontaneamente, Deus criou o homem para isso. Durante algum tempo eu até achei isso, mas, meu amado, não foi para isso.
Deus não criou o homem apenas para que o homem o adorasse espontaneamente, não. Deus não criou os céus, Deus não criou a terra, Deus não criou o homem apenas para que ele usasse o seu livre-arbítrio para escolher adorá-lo, não. Porque para isso Deus já tinha os anjos. Glória a Deus, amados. Os anjos tinham direito de escolher se queriam ou não adorar a Deus. Tanto que Lúcifer não quis e se rebelou. Os anjos que o seguiram não quiseram e também se rebelaram. Então, quando Deus formou os céus e a terra, quando Deus nos formou, Deus não nos formou apenas para que nós o adorássemos espontaneamente, não. Mas havia um propósito. No livro do profeta Isaías, no capítulo 6, no versículo de número 3, Isaías diz o seguinte: que ele viu os serafins por cima do trono, e os serafins eles clamavam constantemente dizendo o seguinte: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus, amados. Ele teve essa visão, ele via os serafins sobre o trono, e eles clamavam constantemente dizendo isso. Só que quando ele teve essa visão, e que ele via os anjos dizendo santo, 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 não era por obrigação que os anjos faziam aquilo. Glória a Deus, igreja. Eles não eram obrigados, porque eles não eram marionetes, não. Eles estavam fazendo aquilo espontaneamente. Eles adoravam a Deus porque eles queriam, era espontâneo. Pastor, então se Deus já tinha os anjos para adorá-lo espontaneamente, então por que Deus criou os céus e a terra? Por que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e também deu a este homem o livre-arbítrio? Deus criou todas as coisas, porque mais do que ser adorado espontaneamente, o planejamento de Deus, a intenção, o projeto de Deus, era que toda a criação, e principalmente o ser humano, glorificasse a Ele. Você pode dizer glória a Deus? Uma coisa é adorar, uma coisa é você adorar, agora outra coisa é você glorificar ao Senhor. Adorado ele já era pelos seres, pelos anjos, pelos serafins, e ele era adorado espontaneamente. Não era um programa de computador na cabeça dos anjos, você tem que adorar, não. Deus deu a eles o livre-arbítrio para que eles escolhessem adorar. Então adorado ele já era adorado. Só que o plano de Deus, mais do que ser adorado, era ser glorificado. Adorar significa amar com intensidade. Pastor, o que é você adorar alguém? Adorar alguém é você amar com intensidade. Agora, o que é glorificar? Glorificar significa exaltar. E glorificar significa celebrar. Diga, glorificar é celebrar. Como eu disse, a adoração Deus já tinha. O amor intenso e o amor espontâneo dos anjos, Deus já possuía. Só que ao ser glorificado, o que ia acontecer? A razão de toda a adoração, tanto no céu quanto na terra, seria exposta. Você entende o mistério? Olha para cá. Deus já era adorado. Mas ele era adorado por quê? Porque ele criou os anjos? Sim. Deus ele já era adorado, mas ele era adorado por quê? Porque ele criou as regiões celestiais? Sim. Só que a partir do momento em que ele fizesse o homem, em que ele formasse os céus e a terra, a adoração, ou melhor dizendo, toda a razão da adoração seria exposta através da sua criação. Então, quando nós lemos o texto aqui em Gênesis capítulo 1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, a criação dos céus e da terra foi o ponto de partida para o planejamento de Deus, a fim de que ele fosse glorificado como o Senhor de toda a terra, como o Senhor de todo o universo. Diga glória a Deus. Mais do que ser adorado,
Deus queria ser glorificado. E se você for comigo no Salmo 19, por exemplo, você vai ver que foi isso que aconteceu. Olha o que o salmista vai dizer aqui, ó. Vá comigo no Antigo Testamento, Salmo de número 19. Veja o que a palavra vai dizer aqui. Salmo de número 19, a partir do versículo 1. Veja o que o salmista Davi vai dizer aqui. Salmo 19, quem encontrou, diga glória a Deus. Versículo 1 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Glória a Deus, amados. Os céus, no princípio não criou Deus os céus e a terra. Os céus que Deus criou estavam declarando a glória do Senhor. Diga glória a Deus. Glorificavam ao Senhor pela sua criação. Isaías no capítulo 6, livro do profeta Isaías. Vá comigo. Isaías no capítulo de número 6, que fala justamente acerca da visão que Isaías teve. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Livro do profeta Isaías no capítulo 6. Quem encontrou? Dê glória a Deus. Isaías capítulo 6, versículo 3 diz assim: e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Olha o que ele diz agora: toda a terra está cheia da sua glória. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Deus, Ele formou os céus, Deus, Ele formou a terra, para que a criação cheia da glória do Senhor exaltasse-o e o glorificasse. Diga glória a Deus. Ou seja, as águas, os animais, o mar, a natureza, a criação e principalmente o homem. O homem estava fazendo com que Deus ele fosse glorificado. Amado, entenda uma coisa: quando o apóstolo Paulo falou aos romanos acerca do pecado, e principalmente quando ele falou acerca da condenação, quando ele exortou os romanos acerca dessas coisas, Paulo ele disse uma palavra que eu quero que você veja comigo aqui. Romanos capítulo de número 1. E agora estamos no Novo Testamento. Vá comigo. Depois de Atos você vai achar Romanos, carta aos Romanos, no capítulo de número 1. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui a partir do versículo de número 20. Romanos, carta aos Romanos no capítulo 1. Versículo de número 20 diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, presta atenção, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem, pelas coisas que estão criadas. Diga glória a Deus. Então olha o que Paulo está dizendo, que a divindade do Senhor, que a força, que o poder de Deus, eles são vistos como? Não com os olhos naturais, mas eles são vistos através das coisas criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A palavra inexcusável significa não ter desculpa, é não desculpar. Então aquela história da pessoa dizer assim: eu não vejo Deus, como é que eu vou crer num Deus que eu não vejo? Como é que eu vou glorificar? Como é que eu vou exaltar? Como é que eu vou adorar? Como é que eu vou bem dizer um Deus que eu não vejo? Você não tem desculpa, porque você pode não ver Deus, mas uma vez que você olha para mim, a minha vida resplandece a glória do Senhor. Você pode não ver Deus, mas uma vez que você olha para o céu, é inegável que o céu foi formado por Deus, e a glória, e os céus manifestam a glória de Deus, como nós vimos lá atrás. Você pode não ver Deus, mas quando você olha para o mar, qual homem poderia formar o mar? Qual homem poderia separar as águas de águas amargas de água doce? Que homem poderia separar a terra seca das águas? Então, ainda que os nossos olhos não vejam a Deus, mas quando nós olhamos para a criação, quando nós olhamos para os céus que Deus criou, quando nós olhamos para a terra que Deus criou, quando nós olhamos para os homens que Deus criou, ainda que não vejamos Deus diretamente, mas indiretamente, vemos Deus através da sua glória. Então levanta a tua mão, abra a tua boca e glorifica ao Senhor, porque para isso você foi formado. Diga glória a Deus. Ninguém tem desculpas para não glorificar a Deus. Ainda que eu não veja Deus, ainda que eu não toque Deus,
Mas quando eu olho para os céus, para as estrelas, para o universo, quando eu olho para a terra, quando eu olho para o mar, quando eu olho para você, a tua vida, a tua existência, a existência de todas as coisas, manifestam o que, igreja? A glória de Deus, amém, amados? Eu costumo dizer o seguinte, que a razão da vida do homem, qual é a razão da vida do homem? Eu costumo dizer sempre isso, o homem ele nasce, o homem ele cresce, o homem ele se casa, ele constitui família, ele estuda, ele trabalha, ele ganha dinheiro, ele sai, ele faz um monte de coisas. Mas qual é a razão da vida do homem? Por que Deus formou a mim? Por que Deus formou você? Para ganhar dinheiro? Para ficar na farra? Para viver uma vida adoidada? Não. Deus ele formou-nos com um único propósito, de que nós fôssemos o espelho que refletiria a glória dele. Amém? Por isso que eu digo que a criação era um planejamento. Ao formar os céus e ao formar a terra, Deus estava preparando. Deus ele estava se preparando para algo grande, fazer com que ele fosse glorificado. E a razão da nossa vida, a razão da nossa existência é uma só, é glorificar a Deus. Quando você entende que você não nasceu para ganhar dinheiro, você até pode ganhar. Ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que parar? Não, não pare. Você não nasceu para ganhar dinheiro, mas não significa que você não possa. Mas o propósito principal da tua vida não é esse. De que adianta você ganhar o mundo inteiro? De que adianta você ganhar fama, sucesso, dinheiro, um monte de coisas, e perder-se, e perder a sua vida, perder a sua salvação, por não glorificar a Deus? Eu costumo dizer que nós estamos numa caminhada rumo ao céu. E nessa caminhada rumo ao céu, Deus não nos deixa caminhar nus, não. Eu estou caminhando para o céu. E nessa caminhada, Deus ele me dá coisas. Ele me veste, Ele me calça, Ele me alimenta, Ele me sustenta, Ele cuida da minha saúde, Ele cuida da minha integridade. Eu estou caminhando para o céu. Mas nessa caminhada, Deus ele me dá coisas. Mas as coisas que Deus me dá não são o principal. O que é o principal? O principal é a caminhada. Glória a Deus, igreja. O principal é a caminhada. E enquanto eu estiver nessa caminhada rumo aos céus, eu tenho que glorificar a Deus nesta terra. Nesta noite, Deus ele está usando essa palavra aqui para falar com cada um de nós, amados. Você tem sonhos? Acredito que tem. Você tem desejos no teu coração? Acredito que tenha. Pastor, é errado eu querer que os meus sonhos, os meus desejos se realizem? Claro que não. Desde que você se projete, desde que você se prepare, desde que você planeje, e que você coloque Deus como centro do teu planejamento, não é errado você ter isso. Mas entenda, existe algo que é muito maior do que o teu projeto. Existe algo que é muito maior do que o teu projeto de vida, que é muito maior do que as coisas que são importantes para você. E este algo que é maior do que você é o propósito de Deus na tua vida. Que muitos de nós às vezes deixamos de lado pelos nossos projetos. Que muitos de nós deixamos de lado por causa dos nossos propósitos. Então quando a gente lê ali no início, no capítulo 1 de Gênesis, um versículo que as pessoas quase não dão nada. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra para quê? Porque os céus e a terra, a criação dos céus e a terra faziam parte do projeto dele ser glorificado. E quando Deus soprou nas narinas do homem e fez do homem alma vivente, Deus deu vida ao homem para quê? Para que em primeiro lugar o homem glorificasse ao Senhor, no seu falar, no seu agir, nas suas atitudes, em tudo. Só que muitas das vezes a gente se esquece disso, amados. Nós nos esquecemos que a nossa vida nessa terra é para glorificar a Deus. Nós nos esquecemos que nós estamos aqui, que a gente constitui família, mas essas coisas fazem parte da caminhada, mas a caminhada, o propósito para o céu é o mais importante. Quantas e quantas pessoas, amados, que para conseguir alcançar os seus objetivos na vida secular, fazem de tudo.
Pessoa acorda cedo, de madrugada, pega ônibus lotado, enfrenta trânsito, enfrenta um monte de coisa, atura o patrão chato, mas por quê? Porque quer o dinheiro, porque quer o recurso. Mas na hora de fazer as coisas para Deus, a pessoa não faz. A pessoa aguenta desaforo do patrão, aguenta desaforo de tudo quanto é coisa, mas não busca Deus. Meu amado, a palavra que Deus está trazendo ao nosso coração hoje é uma palavra de exortação, para a gente não se perder no propósito. 2019 é um ano de avançar. Amém, amados? Deus, Ele separou o ano de 2019 para ser o tempo de avanço para cada um de nós. Mas Deus, Ele quer que você avance de que maneira? Colocando em primeiro lugar o plano dEle na tua vida. Colocando em primeiro lugar o projeto dEle na tua vida. Colocando em primeiro lugar os propósitos dEle na tua vida. E sabe qual é o plano, o projeto, o propósito de Deus para a tua vida? É que através de você, daquilo que você faz e de quem você é, o nome dEle seja glorificado. É para isso que você existe. Então levante a tua mão, diga glória a Deus e aplauda. Mas coloque este propósito em prática na tua vida. Não adianta você aplaudir a palavra. Não adianta você dizer glória a Deus, mas sair daqui e continuar priorizando a sua vida. E continuar priorizando os seus propósitos. Deus, Ele quer uma mudança da igreja. A igreja está tão preocupada com a sua própria vida. As pessoas estão tão preocupadas com seus afazeres. E a vontade de Deus para a tua vida fica aonde? E o propósito de Deus na tua vida, meu irmão, fica aonde? Você sabe o que o Senhor diz na palavra no Salmo 127? Ele diz o seguinte para cada um de nós nessa noite: que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Amém? Se o Senhor não estiver à frente, e quando é que Deus está à frente? Quando o propósito de glorificar a Ele na minha vida está em primeiro lugar. Se o Senhor não estiver à frente, você pode fazer o que você quiser, meu irmão. Você pode investir todo o dinheiro do mundo, mas o teu projeto não vai dar certo, as coisas não vão acontecer, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham, em vão se esforçam aqueles que a edificam. Aí ele continua dizendo: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você pode colocar segurança, você pode colocar câmera de segurança, você pode colocar cerca eletrificada, você pode fazer o que for, mas se o Senhor não for prioridade na tua vida, se o projeto, se o plano de Deus não for prioridade na tua vida, amado, você vai fazer as coisas com a tua própria mão, você vai fazer as coisas com as tuas próprias forças, e você não vai ser bem sucedido em nada do que você fizer. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será para vós dormir tarde, acordar cedo, comer o pão de dores. Você vai ralar, se esforçar, correr atrás, se arrebentar, e no final não vai suprir. Por quê? Por quê? Porque os projetos de Deus, porque o propósito de Deus não está sendo posto em primeiro lugar na tua vida. Amém? O homem que vive, escute isso aqui. O homem que vive, quando eu digo homem, eu estou falando gênero, homem e mulher, o ser humano. O ser humano que vive, que respira, mas que não cumpre o propósito de Deus, que é glorificá-lo, ele tem nome de que vive, mas ele está o que, igreja? Morto. O coração bate, os pulmões respiram, os olhos enxergam, os ouvidos ouvem, as pernas andam, mas para Deus a pessoa está morta. Por quê? Porque o que nos faz ter vida é priorizarmos a Ele. Em Mateus capítulo 6, Jesus disse: mas buscai primeiro o que, igreja? O reino de Deus. O que significa a palavra reino? A palavra reino significa governo. O que eu tenho que buscar primeiro para a minha vida? O governo de Deus.
A vontade de Deus, o querer de Deus, o propósito de Deus, é isso que tem que ser o primeiro na minha vida. Buscar primeiro o reino de Deus. E aí sim, todas as demais coisas, família, casamento, quem quer casar e dar glória a Deus? Todas essas coisas. Você quer casar, Caio, de novo? Você quer casar de novo? Eu falei, quem quer casar, o Caio levantou a mão. Juliana, olha para ele, Juliana. Amém? Todas as demais coisas são acrescentadas. Mas se Deus não é o primeiro, olhe para cá. Se Deus não for o primeiro, se o governo dele não for a prioridade na tua vida, os teus propósitos serão vãos. Você recebe essa palavra aqui nessa noite? No princípio criou Deus os céus e a terra. Para quê? Para que céus e terra o glorificassem. Amém, amados? Para que céus e terra, para que a criação de Deus o glorificasse. Este era o plano. E quando você se enquadra no projeto de Deus, as coisas acontecem na tua vida. Quem quer aqui avançar nesse ano de 2019? Você quer avançar? Você quer prosperar? Você quer crescer? Você quer vencer? Você quer ser mais do que vencedor em Deus? Amém? Então começa a pensar. O que tem sido a tua prioridade? Olhe para cá, porque isso é sério. O que tem sido a tua prioridade? Será que a tua prioridade tem sido glorificar a Deus? Será que a tua prioridade tem sido exaltar a Deus? Celebrar a Deus? Através da tua vida, através das tuas atitudes, através do teu testemunho, através do teu falar? Isso tem sido a prioridade na tua vida? Pastor, à luz dessa palavra eu reconheço que não tem sido. Então se não tem sido, mas você quer avançar, então a partir de hoje, você tem que mudar a tua postura. Vamos nos colocar de pé. E assim que você se colocar de pé, por favor, dê para Jesus a tua melhor salva de palmas. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus nesta noite. Deixa eu pedir uma coisa para você. Eu queria pedir a você, por favor, coloque a tua mão sobre o teu coração. Coloque a tua mão sobre o teu coração aí no teu lugar. A pastora Bárbara vai estar fazendo essa oração. Mas eu queria pedir a você, coloque a tua mão sobre o teu coração, curve a tua cabeça e feche os olhos. Todos façam isso. Olha o que a palavra falou, está falando conosco hoje. Céus e terras foram criados por fazerem parte do planejamento de Deus. Fazia parte do plano de Deus. Criar um ambiente para que o seu nome fosse glorificado, porque adorado ele já era. Mas Deus, ele queria ser glorificado. E a criação expressaria a razão da adoração. E para que isso acontecesse, Deus formou os céus, Deus formou a terra, Deus formou os homens, mas muitos de nós acabamos não colocando isso em prática. O que Deus espera de cada um de nós hoje, nesta noite? Deus espera que ao ouvir essa palavra, a expectativa do coração de Deus é essa. Que ao ouvir essa palavra que eu venha me enquadrar no propósito de Deus. E o primeiro passo que eu preciso dar para eu me enquadrar no propósito de Deus, em usar a minha vida para glorificá-lo, é eu entregar minha vida para Jesus. É o primeiro passo. Pastor, eu ouvi a palavra e eu entendi que eu não tenho glorificado a Deus. As minhas atitudes, a minha forma de pensar, a minha forma de ser, a minha forma de viver, eu não tenho glorificado a Deus, pastor. Mas o que eu preciso fazer hoje para que a partir de hoje eu mude esse quadro, para que eu glorifique a Deus? Você precisa confessar, você precisa receber Jesus Cristo como Salvador da tua vida. É o primeiro passo para que você entre dentro do propósito de Deus. Nós não poderíamos orar por você sem perguntar. Talvez existam pessoas aqui nesta noite que ainda não entregaram a vida para Jesus. Pastor, eu nunca confessei Jesus.
Eu nunca levantei minha mão, eu nunca recebi Jesus como meu Salvador, porque achava que não precisava, precisa. Quando você entrega a tua vida para Jesus, você passa a estar dentro do propósito de Deus. É o primeiro passo para que o propósito de Deus se cumpra através de nós. É o primeiro passo para que o homem comece a glorificar a Deus. É recebê-lo como Salvador. Por isso eu quero perguntar, há alguém aqui, nesta noite, que ouviu essa palavra e que talvez você diga: pastor, eu nunca entreguei minha vida para Jesus. Nunca recebi Jesus numa igreja evangélica. Já visitei igrejas, já ouvi pregações, mas entregar a vida para Jesus eu nunca fiz. Há alguém nessa noite que nunca recebeu Jesus, mas que quer agora confessá-lo, recebê-lo como único Salvador? Pastor, isso faz parte do propósito de Deus? Faz. Se eu fizer isso, eu vou estar entrando no propósito de Deus para que nele eu venha avançar? Vai. Então eu quero, pastor. Se há alguém nesta noite que quer agora entregar a vida para Jesus, levanta a mão assim, ó. Levanta a mão direita bem alto para o céu e eu vou orar por você. Há alguém nesta noite que nunca confessou, que nunca recebeu a Cristo, mas que quer fazer isso? Se você quer, basta levantar a tua mão e eu vou orar por você. Alguém? Amém? O meu segundo convite é para você que se afastou. Pastor, um dia eu entreguei a vida para Jesus. Um dia eu recebi Jesus como Salvador, comecei a caminhar, comecei a buscar. Comecei a entrar no propósito de Deus e comecei a glorificar a Deus através da minha vida. Eu cantava, pastor, eu dançava para Deus. Eu orava, eu evangelizava, eu era obreiro na igreja. A minha vida era para glorificar a Deus, eu era uma bênção. Até que vieram os problemas, as decepções, os levantes, as situações contrárias. E ao invés de eu continuar glorificando a Deus, eu acabei me afastando. Será que as coisas não estão dando certo na tua vida porque você se afastou do caminho? Será que você não tem passado tantas lutas porque você se afastou do propósito ao se desviar da presença de Deus? Deus está te dando a oportunidade de você voltar para Ele. Há alguém aqui afastado, desviado, desviada, mas que ao ouvir essa palavra hoje, você quer voltar para Jesus? Pastor, eu quero. Eu quero voltar a estar debaixo do propósito de Deus. Se você está afastado e quer voltar, é só levantar a mão. Eu vou orar por você também. Há alguém afastado, desviado, desviada? Todos os que estão aqui, que estão firmes, ergam as duas mãos aí bem alto para o céu. Você que já está firme com Jesus, levanta a tua mão aí para o céu, diga glória a Deus aí. Amém? Então deixa eu pedir a você, curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Pastora Bárbara, olha aqui. Feche os teus olhos nesse momento, coloque a tua mão sobre o teu coração. O que o Senhor espera de nós é que estejamos preparados para cumprir toda a vontade dEle nas nossas vidas. Todos os sonhos, todos os projetos que existem no teu coração, muitos deles foram colocados pelo Senhor. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E o Senhor, Ele quer que você realize, Ele quer que você conquiste, Ele quer te capacitar, mas o que o Senhor espera de nós, a preparação que o Senhor espera de nós, é que estejamos santificados. Eclesiastes capítulo 9, verso 8, em todo tempo estejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Oh, meu querido, que o óleo do Senhor não venha faltar sobre a tua cabeça. Que o azeite fresco do Senhor venha ser derramado sobre a tua mente, sobre o teu coração. Que você tenha forças para avançar. Que você tenha a direção do Senhor para caminhar, para conquistar, para realizar os propósitos dEle para a tua vida. Que o azeite fresco do Senhor venham te preparar, venham te deixar apto a realizar toda a obra do Senhor na tua vida. Então, com a sua mão sobre o teu coração agora, ore assim comigo, diga: meu Deus, meu Pai, o meu desejo é realizar a tua vontade, os teus sonhos, os teus propósitos na minha vida. Por isso, eu te peço, retira
toda barreira, todo impedimento da minha mente e do meu coração. Retira, Senhor, tudo aquilo que me impede de avançar. Vem, Deus, preparando a minha vida para realizar a tua vontade e a tua obra, os teus sonhos, os teus projetos em todas as áreas da minha vida. Eu não quero, diga, eu não quero ser uma pessoa sem propósito, vazia. Não, Senhor, eu quero ser uma pessoa bem-aventurada em todos os caminhos. Por isso, que o teu óleo, que o teu azeite estejam agora sobre a minha mente, sobre o meu coração. Derrama o teu azeite sobre a minha cabeça e coloca vestes brancas sobre mim nesta noite, em nome de Jesus. Oh, meu querido, comece a falar com Deus agora. Eu não sei quais são os sonhos que estão no teu coração. Eu não sei quais são os projetos que o Senhor tem colocado no teu coração e que você tem encontrado ao longo dos anos dificuldade para realizar, dificuldade até mesmo para começar a realizar este sonho. Oh, meu querido, o Senhor é poderoso. Ele não colocaria no seu coração um desejo que Ele não pudesse realizar por você. Ele não colocaria no seu coração um sonho que Ele não pudesse realizar na sua vida. Então comece a falar com Deus agora. Comece a desentulhar os teus sonhos. Comece a desentulhar os planos, os projetos do Senhor para a tua vida. Aí no teu lugar, comece a dizer para Ele: Senhor, eu tentei. Senhor, ó Deus, eu desejei tanto, mas eu não consegui. Eu não consegui nem mesmo lançar os fundamentos, lançar a estrutura. Mas eu te peço nesta hora, derrama o teu azeite fresco sobre a minha mente. Derrama, Senhor, a tua unção sobre a minha mente, sobre a minha cabeça nesta noite. Me torna capaz, Senhor. Sem ti eu não consigo, sozinho eu não consigo. Então derrama a tua capacitação. Oh, meu querido, você tem que desejar a unção do Senhor sobre a tua vida. Você precisa desejar este azeite fresco sobre a tua cabeça, porque este azeite é a unção do Senhor que quebra todo jugo, é a unção do Senhor que te capacita a fazer aquilo que você não pode fazer. Oh Senhor, em nome de Jesus, nós desejamos o teu azeite, nós desejamos o teu azeite fresco sobre as nossas vidas nesta noite. Se você deseja, comece a clamar. Eu não posso clamar por você não, igreja, é você e Deus. Eu não tenho nada a ver com os propósitos dele na tua vida. O maior interessado é você. Então comece a falar com o Senhor, comece a falar com Deus, comece a dizer: Senhor, me ajuda, Senhor, me capacita. Eu quero construir uma realidade baseada nos planos do Senhor, baseada nos projetos do Senhor para minha vida. Ergue as suas mãos, igreja, comece a clamar. Oh, igreja, abre a tua boca e clame ao Senhor. Clame a unção do Senhor, clame a bênção de Deus sobre a tua vida, para que você possa realizar aquilo que até hoje você não conseguiu. Quantas foram as situações, quantos foram os projetos engavetados porque você não conseguiu, mas a unção do Senhor, a unção do Senhor sobre a tua vida, ela quebra todo jugo. A unção do Senhor te torna capaz em todas as circunstâncias. Nós cremos, Senhor, que em ti nós podemos todas as coisas. Nós cremos, Senhor. Nós cremos que é o Senhor quem nos torna capazes de realizar. Nós cremos que é o Senhor quem nos torna capazes de fazer o impossível. Vem nos santificando, Senhor. Vem despertando o teu povo nessa noite, Pai. Vem trazendo despertamento sobre a tua igreja. Vem trazendo despertamento na mente desta pessoa. Meu Deus, porque não adianta eu orar, não adianta o pastor pregar, se essa pessoa não entender o que ela precisa
Pai. Então, em nome de Jesus, quebra o jugo da falta de entendimento nesta hora. Quebra o jugo no entendimento na mente desta pessoa. Quebra as barreiras, Senhor, no entendimento deste homem, no entendimento desta mulher. Oh, Espírito Santo, mostra agora para os teus filhos, mostra para este jovem, mostra para esta garota, mostra para este homem, Senhor, o que precisa, o que ele necessita de Ti, para realizar os Teus projetos, para realizar os Teus planos. Oh, Senhor, vem com a Tua unção, a unção que quebra, a unção que despedaça todo jugo. Em nome de Jesus, nós Te clamamos nesta noite. Nós erguemos a Ti as nossas mãos, Senhor. Somos a Tua igreja, Pai. Somos o povo escolhido por Ti para fazer a diferença nesta terra. Não abandone a obra das Tuas mãos, Senhor. Não abandone as obras das Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, rega as Suas mãos, cante para Ele. Quero sempre estar diante de Ti, no Teu altar. Eu quero estar pronto, preparado, Senhor, diga para Ele. Pronto para sentir e receber o Teu poder. Além do véu eu quero estar. Além do véu eu quero estar. Então clame a Ele hoje. Vem fluir a Tua unção e transborda meu coração. Eu quero pronto estar para seguir e conquistar. Então clame, renova a unção sobre mim para profetizar e pregar. Renova a libertação e o Teu poder, e o Teu poder para curar as cadeias, quebrar com o agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Oh, meu querido, você crê? Você crê que Deus tem sonhos para a tua vida? Diga glória a Deus. Levante as suas mãos. O Senhor vai abrir a tua visão nessa noite. O Senhor vai te mostrar. Oh, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, coisas que você não sabe, coisas que você não sonhou. É o que Ele tem preparado para a sua vida. Oh, meu querido, se prepare, seja cheio da unção, seja santo, santifica as tuas vestes, santifica a tua vida, se separe para o Senhor e a unção dele virá sobre você, a unção do Senhor virá sobre a sua mente. Oh, meu querido, nada vai te segurar, nada vai te segurar, nada vai te segurar, em nome de Jesus. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei. Eu quero ouvir só a igreja do Senhor. Declare. Uma só palavra
vai fazer. Declare com fé. Profetize isso na tua vida. Nada vai te parar. Nada vai te parar. Declare. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça. Você vai estar preparado. Não importa o que enfrentarei. Levante bem alto as suas mãos. Diga assim comigo: meu Deus, nesta noite eu declaro que não importam as lutas, as circunstâncias, as adversidades, eu vou estar preparado, eu vou estar cheio da tua unção sobre a minha cabeça, e eu vou vestir vestes brancas, eu vou estar preparado para vencer todo o mal e para realizar os teus propósitos na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, meu querido, mais uma vez levante as suas mãos e com autoridade declare: uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou, pois eu sei. Acredite nisso. Se o inimigo quiser me combater, ele vai se levantar contra você. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível e uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Com a unção nada te segura, com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Oh, Senhor. Vire para a pessoa que está ao teu lado e diga assim para ela: é a unção. Fale para ela com autoridade: é a unção do Senhor que te prepara. Seja santo. Amém? Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda mais forte ao Senhor Jesus. Diga a glória a Deus. Você recebe essa palavra de Deus para o teu coração. Você faz parte do projeto, do plano, da intenção e do propósito de Deus. Amém, amados? Deus te criou para ser parte integrante disso. E uma vez que eu fujo desse propósito, ou que eu me esqueço desse propósito, pelas minhas próprias coisas, eu acabo perecendo nos meus próprios projetos. Amém? Quando você se enquadra no projeto de Deus, os teus projetos são bem-sucedidos. Quando você busca em primeiro lugar a vontade de Deus, as tuas vontades são priorizadas por Ele. Então faça a tua parte, para que a glória de Deus resplandeça também na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir mais uma vez, bem forte ao Senhor.